Hoje, o nosso tema vai ser pílula do dia seguinte. Eu sei que muita gente vai na farmácia comprar esse medicamento, pede esclarecimento dos farmacêuticos e a gente precisa, obviamente, de estar preparado para isso, né? Bom, bora falar de pílula do dia seguinte. Uma das coisas que mais as pessoas me mandam de pergunta, e até mesmo quando eu trabalhava na farmácia, eu tinha muitas pessoas que chegavam para me perguntar se era verdade que a pílula do dia seguinte era uma pílula abortiva. E a gente fica na dúvida, né? Como é que ela vai agir se ela não vai impedir a ovulação? Porque o ideal de um anticoncepcional é que ele impeça a maturação do folículo ovariano e impeça a ovulação. Isso é o que a gente vê nas pílulas anticoncepcionais comuns. Agora, a pílula do dia seguinte já está implicando dizer que pode ter acontecido a ovulação e você vai tomar a pílula, né? A mulher vai tomar a pílula depois, no dia seguinte. Então, vamos imaginar que a mulher, ela tá no período fértil. Ela ovulou, o óvulo dela amadureceu. Onde ele fica? Ele fica ali na trompa, aguardando o espermatozoide. Em um mês, ele está no lado direito da trompa. No outro mês, ele está no lado esquerdo da trompa. E ele fica ali esperando esse espermatozoide chegar. Quando acontece a relação sexual e acontece a ejaculação, o espermatozoide ele tem todo um caminho livre para chegar até o óvulo. Por quê? Nesse período, o período fértil, ele não implica só amadurecer o óvulo, mas sim de dar todas as condições possíveis para que a fecundação aconteça. E dentre essas condições possíveis, encontram-se o pH do ambiente da região vaginal, o líquido, o muco cervical, que reveste toda a parede vaginal, uterina, das trompas, para que esse espermatozoide ele deslize, ele escorregue, ele chegue com muita facilidade até o óvulo. A natureza pede isso. E aí, dois outros detalhes importantes. Primeiro, quando esse folículo ovariano amadurece e vai para a trompa, ele vai ficar lá por cerca de 48 horas esperando o espermatozoide. E o segundo detalhe é, quando acontece a ejaculação, o espermatozoide pode ficar vivo ali na trompa, esperando o óvulo amadurecer por mais ou menos 48 horas. Lógico que não vai ser para todos os homens, vai depender da idade, vai depender de uma série de fatores, né? Então, quando a gente fala no período fértil, a gente não fala só no dia da ovulação. A gente conta dias antes e a gente conta dias depois. Por quê? Dias antes, o espermatozoide pode ficar ali esperando. E dias depois, né, pode acontecer da ovulação vir e do óvulo vir e ficar esperando ali também. Então, é bem importante que a gente compreenda isso. Quando o espermatozoide encontra o óvulo, ele vai encontrar na trompa e a fecundação vai acontecer na trompa. E aí vai começar a acontecer o processo de divisão celular. E ele vai levar mais ou menos uns 3 dias para ir rolando e cair no útero. Então, a fecundação ela não acontece dentro do útero. A fecundação acontece na trompa. E aí a célula ovo começa a se multiplicar e por volta do 3º dia ela entra lá no endométrio, que é no útero, e se implanta. Esse é o processo que a gente chama de nidação. A sementinha foi plantada ali naquela parede endometrial. Tá certo? Agora a gente consegue entender o que a pílula do dia seguinte faz. Ela pode ter 2 mecanismos de ação. A pílula é o levonorgestrel. É um progestágeno potente, com uma dose maior do que a do anticoncepcional comum, de ser tomado todos os dias. E o que ele faz? Quando a gente toma o levonorgestrel, na mesma hora, ele já torna o ambiente uterino hostil para o espermatozoide. Isso de cara ele já faz. Dependendo, vamos supor, eu tomo o levonorgestrel, eu ainda não ovulei, ele pode atrapalhar esse processo da ovulação. Não impedir, porque o folículo já vai estar amadurecido, mas ele pode atrapalhar devido às condições que ele vai deixar ali na minha trompa. Ou, que é o principal mecanismo de ação, impedir essa fecundação. Não deixar o espermatozoide chegar até lá. Agora, vamos supor que aconteça a fecundação. Vai levar 3 dias para ele se implantar lá no meu útero. O que a pílula vai fazer? Não vai deixar esse óvulo fecundado rolar para dentro do útero.
Então, esse é o principal mecanismo de ação que a pílula funciona. Por quê? Porque se ela é do dia seguinte, subentende-se que a mulher ovulou, que houve a fecundação, mas ele não vai implantá-la no útero, porque o levonorgestrel vai tornar esse ambiente hostil e esse óvulo não vai conseguir chegar, né, até o útero. Tá, mas é uma pílula abortiva? Do ponto de vista da ciência, não. Porque do ponto de vista da ciência, só vai ter gravidez depois que implanta no útero. E o mecanismo de ação da pílula é de não deixar chegar no útero, entende? Então, do ponto de vista da religião, quando aconteceu a fecundação já é vida. Então, talvez, do ponto de vista de opiniões, seja abortivo, mas do ponto de vista científico, não, porque só se considera gravidez depois que implantou, depois que aconteceu o processo de nidação. A pílula no dia seguinte, ela vai alterar o ciclo normal da mulher. Então, quando a mulher toma a pílula, pode adiantar a menstruação, mas pode também atrasar bastante a menstruação. Ela pode fazer com que a mulher fique confusa por conta desse atraso menstrual. Não seria melhor o fabricante indicar que a pílula deveria ser tomada até 24 horas após o ato e não até 72 horas? Na bula profissional, explica que quanto antes tomar, melhor. A eficácia vai diminuindo com o passar das horas. Por quê? Vai levar esses 3 dias para essa implantação acontecer. Então, durante esse período, qualquer hora que tomar essa pílula, ela vai impedir esse processo. Ela tem 90 e tantos por cento de eficácia. Entende? Só que essa eficácia ela vai se perdendo quanto mais vão passando esses dias. Olha, seguinte, a pílula no dia seguinte ela foi feita para essa situação. Quando a mulher não toma anticoncepcional, tem uma relação sexual desprotegida, quando ela sofre um abuso, né, quando acontece algum problema, ou se ela tomou errado ao longo do mês, ela pode tomar a pílula no dia seguinte. Mas o que a experiência mostra, né? O que acontece com a maioria de nós que tomamos pílulas anticoncepcionais? Se a gente já toma há algum tempo, dificilmente o esquecimento de uma vai produzir a ovulação. Porque, na realidade, depois que a gente para de tomar, ainda leva um tempo para a ovulação voltar ao normal, sabe? Agora, quando a mulher está começando a tomar o anticoncepcional, está naquela fase que esquece mesmo de tomar e tal, então, nesses casos, acaba sendo mais arriscado e é mais indicado que ela realmente tome a pílula e depois continue tomando o anticoncepcional. Entende? Já esqueci domingo, tive relação desprotegida, vou tomar a pílula no dia seguinte, mas vou dar sequência à cartela. Vai dar uma embolada no ciclo, mas depois ele acaba se ajustando de novo, tá bem? Lembrando, gente, quem toma pílula há muito tempo assim que eu digo, tem mais de um ano que tá tomando a pílula, é muito difícil que um dia de esquecimento vá gerar uma gravidez. Porém, existem mulheres que são muito férteis. Então, poder tomar? Pode. Quem é lactante pode tomar a pílula no dia seguinte? Pode tomar, porque ela é uma pílula de levonorgestrel, ela é um progestágeno. Nenhum progestágeno atrapalha a produção do leite e também não prejudica o neném. Quem seca o leite é o anticoncepcional que tem estrógeno, né? Então, tem tanta gente que fica perguntando, né, o que indica para secar o leite? Começa a tomar um anticoncepcional que tem os 2 hormônios, que tem o estrógeno, que acaba secando o leite mais rápido, sabe? Mas é isso. Ela pode tomar, porque qual é o perigo de tomar remédio durante a lactação? Primeiro é passar para a criança, segundo é secar o leite no tempo. E o levonorgestrel ele não faz nenhuma dessas duas coisas, então ele é seguro para ser tomado durante o processo de amamentação, tá? E assim, as chances de engravidar tendo tomado a pílula do dia seguinte são muito pequenas, a não ser que seja uma mulher que sempre toma a pílula do dia seguinte. Quanto mais se toma, menor vai ser a eficácia devido à tolerância do organismo. Tá bom? Espero ter esclarecido muitas das dúvidas de vocês. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.